Olá, eu espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao canal Eu na Vida Eterna com Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Olha só, nessa oportunidade nós vamos aprender sobre a comunhão. A comunhão é um assunto muito sério se você, como eu, almeja a salvação da tua alma. Então, sinta-se confortável para você aprender aqui neste canal, neste estudo bíblico sobre a comunhão. Pega aí a sua Bíblia para você participar desse estudo e também, se você desejar, faça aí as suas anotações num caderninho. Também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí clicando no botão que o YouTube disponibiliza para você se inscrever. Também peço que você curta o vídeo depois de assisti-lo, compartilhe aí com outras pessoas para que eles também sejam agraciados por esse estudo bíblico dirigido pelo Senhor Jesus. E que a glória seja toda dele, do nosso Senhor Jesus. Vamos ao estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos com a seguinte pergunta, né? O que é a comunhão? Qual é o objetivo de se estudar a comunhão? Bom, a comunhão, ela é simplesmente aquilo que Deus, o Pai, ele deseja, ou seja, é a vontade dele que cada um de nós tenhamos com o seu filho primogênito, o Senhor Jesus Cristo. Então, ter comunhão significa partilhar dos mesmos sentimentos, ter os mesmos pensamentos, o mesmo conhecimento, também ter a mesma maneira, né, de partilhar muitas outras coisas que são reveladas para nós dentro do Evangelho. Pela comunhão é possível alcançarmos unidade. Então, você começa a perceber que a comunhão não é um assunto que nós devemos deixar fora da nossa vida cristã. Se você deseja ter comunhão com Deus, precisa assistir ou participar desse estudo bíblico até o fim, para a glória de Cristo. Mesmo muitas pessoas, né, que se julgam cristãs ou que se dizem aí filiado a algum templo religioso, alguma religião, enfim. Pessoas, elas desconhecem, né, essa realidade sobre a comunhão. Muitas pessoas acreditam que é impossível se tornar uma pessoa com Cristo, ou mesmo ainda mais complicado de se tornar uma pessoa com Deus o Pai. Então, o objetivo do nosso estudo bíblico sobre a comunhão é ver o, qual o desejo de Deus o Pai que ele tem de mostrar o quanto que ele almeja isso para nós e o quanto que é necessário e ao mesmo tempo simples de viver a vontade de Deus, que é a comunhão. Então, através da palavra, nós vamos ver que não é um bicho de sete cabeças. Deus o Pai, ele se agrada da simplicidade. E a simplicidade, ela foi revelada na pessoa de Cristo. Então, engana-se, né? Quem acredita que é difícil, que é impossível. A Bíblia, ela precisa ser vivida e ela mostra para nós, através do exemplo de Cristo, a simplicidade. Muitas pessoas sentem-se distantes de Deus, longe de Deus, acreditam que as suas orações, os seus pedidos, enfim, não são ouvidos por Deus. Mas esse estudo bíblico tem aqui o objetivo, né, o compromisso de trazer a comunhão, o conceito sobre a comunhão com Deus o Pai e o Senhor Jesus para a sua vida. Muito bem. O nosso estudo bíblico, ele vai se basear
na parábola que o Senhor Jesus conta na sua palavra, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e nós vamos ler os versículos 1 ao 13, que diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Então é interessante porque Jesus, muitas das vezes, quando ele precisava ensinar uma lição valiosa, Jesus ele então contava parábolas, né? Então a parábola nada mais é do que a forma sobrenatural, né, que Jesus usava das coisas terrenas, comparando aquilo que ele precisava ensinar, as coisas celestiais, com os exemplos da terra. Então, no caso da parábola das 10 virgens, Jesus usa o exemplo de um casamento para ensinar sobre a comunhão. Então é interessante porque Jesus ele usa o exemplo de virgem, né? A virgem, na representação do Evangelho, na visão de Deus e do Senhor Jesus, a virgem é o estado espiritual daquele que recebe Cristo e que foi purificado por ele. Muito interessante. E também nós temos que observar aqui na Bíblia que quando chega no versículo 5, Jesus diz que todas as virgens, né, todas aquelas que tinham sido purificadas por ele, ao esposo demorar, né, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Então, a palavra tosquenejar é o mesmo que cochilar de sono, né? Quando você está aqui naquele período de cansaço, né, do seu corpo, você precisa dormir, mas você está lutando contra o sono para você tentar se manter acordado. Mas então você entra naquele estado de sonolência, né, de tosquenejar, quando você fica ali abaixando e levantando a sua cabeça. O português, né, o popular ditado, né, melhor dizendo, o famoso pescar, né? Muito bem. Então, são algumas palavras, né, significantes para o nosso entendimento. Então, além disso, Jesus então ele mostra aí na parábola que desse grupo de 10 virgens, 5 delas eram loucas e outras 5 prudentes. Interessante, não? E o que diferenciava um grupo da outra, né, era o azeite que elas carregavam, como nós podemos observar aí na leitura. Então, 5 delas tinham o azeite nas suas lâmpadas, mas as outras 5 não tinham. Então, as que tinham o azeite eram as virgens prudentes. E as que não tinham o azeite nas suas lâmpadas, não, elas eram consideradas loucas, né? Muito bem. A relação entre um grupo de virgem da outra, Jesus ele ensina para nós
que aqui está o segredo da comunhão, onde acontece a nossa ligação com Ele. E também, nessa parábola, é muito prudente ensinar que essa parábola, ela, além de falar da comunhão, ela mostra que a comunhão está ligada diretamente com o arrebatamento, que é a consumação final da obra de Deus. Quando Jesus, em cumprimento da palavra, ele volta à terra para chamar, para buscar aqueles que creram na sua palavra, que creram no evangelho para a glória eterna. Então, a comunhão, ela está ligada com essa verdade. É tão lúcido isso, porque no versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, contando a sua parábola, né, diferente de outras parábolas que ele contou, que ele ensinou, ele usa o verbo no futuro. Por exemplo, o verbo ser, Jesus ele usa aqui a palavra no futuro para explicar que é algo que está por acontecer. Então ele diz: o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Então ele mostra que essa parábola é uma lição que está por acontecer. E ele fecha a parábola concordando com a abertura, né? Dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa parábola que diz sobre comunhão mostra que a comunhão está ligada com o arrebatamento, né? Com a salvação daqueles que querem, né? A vida eterna. Então, podemos dizer que a comunhão é também sinônimo de vigilância, é o estado de alerta, onde que você entende que você precisa ter comunhão, não só para ter a presença de Cristo sobre a sua vida, esse relacionamento com Ele, como também para estar de sobreaviso em relação à promessa da vida eterna e da salvação. Muito interessante. Agora então, nós falaremos aqui sobre o azeite, né? Jesus ele mostra então aí na sua parábola, na sua lição valiosa, que lá havia então os dois grupos de virgens, né? E que, como eu disse há pouco, o azeite nas lâmpadas é o que diferencia um grupo do outro, né? As virgens prudentes das loucas. Bom, se você não sabe, naquela época, né, não havia a tecnologia que nós temos hoje, portanto, não havia eletricidade. Então, aquelas pessoas, né, ao andar, ao caminhar no escuro, né, no ambiente escuro, ou mesmo ao anoitecer, eles então caminhavam com as suas lamparinas portáteis, né, portáteis, e dentro delas, né, havia lá então um pavio que mantinha ali a chama acesa, que ela então clareava ali o ambiente. E o combustível dentro desse recipiente, né, tinha lá um líquido, uma espécie de óleo, que é o azeite, que Jesus conta aqui na parábola. Então, as virgens loucas são exemplo de pessoas que estão iludidas com o desejo pelas coisas do mundo. São pessoas que, apesar de estarem cientes da volta de Cristo, elas não se preocupam em buscá-lo. Então, elas receberam lá o recipiente, né, para colocar ali o azeite e acender ali a sua lâmpada, enxergar o caminho, mas há pouco acabou o azeite e elas se esqueceram de buscar aí o azeite, a comunhão para se poder enxergar no escuro. Então, ao buscar Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo, na verdade, é o azeite das lâmpadas que o Senhor Jesus revela na parábola. O Espírito Santo é o que as 5 virgens loucas estavam perdendo por causa da ilusão do mundo, deste mundo aqui. Então, as virgens prudentes, ao contrário, são homens e mulheres
que não têm o foco dentro do seu coração nas coisas deste mundo. Pelo contrário, são pessoas que vivem buscando o reino de Deus. E essas pessoas são cheias do Espírito Santo. Qualquer pessoa, então, que se aproxima dela, né, percebe que essa pessoa é diferente, que tem luz nela. E é claro que não é uma luz própria, é uma luz proveniente da comunhão, porque é dada pelo Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho mais no decorrer do estudo bíblico. Vamos aproveitar aqui o nosso estudo para dizer também sobre a falsa comunhão, porque muitas pessoas, né, buscam, né, uma superficialidade, uma religiosidade que não condiz com aquilo que Jesus deixou na palavra. Então, quando nós observamos a parábola que Jesus conta, então, no versículo 10 do Evangelho de Mateus, capítulo 25, é interessante porque Jesus ele diz que, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, como nós podemos observar aí, estas são as virgens loucas. Isso representa na parábola que elas foram pegas de surpresa pela volta de Cristo, ou seja, o noivo, quando o noivo chegou para a consumação do casamento, aquelas virgens foram pegas de surpresa, estavam despreparadas, sem o azeite, que é o Espírito Santo. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, muitas pessoas não percebem os sinais que estão acontecendo no mundo porque não observam a Bíblia, não têm comunhão com a Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso guia, né, para a gente poder comparar com as coisas que estão acontecendo no mundo segundo aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Então, essas pessoas não buscam Jesus porque no momento estão vivendo em função de um motivo. Ora estão dependendo de outra situação da terra. E o tempo vai passando e são pessoas que se esquecem de buscar aquilo que é eterno. Então é essa a lição que Jesus ele vem nos ensinar. Então são as virgens loucas que, assim como na parábola, serão pegas de surpresa quando Jesus vier buscar a igreja. Assim como que para aquelas virgens, né, na parábola, o tempo passou, também será para muitos que imaginavam que ter Jesus na sua vida se resumia apenas em ir ao templo. Olha que interessante, né? É claro que é muito bom ouvir a pregação de um pastor abençoado. É muito bom participar de um louvor, mas a comunhão não passa pelas paredes do templo. A comunhão, ela é construída diariamente entre cada pessoa e o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia nos ensina que a salvação ela é individual. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nos próximos tópicos. A pergunta então é: como realmente saber se eu tenho uma verdadeira comunhão? Sendo vigilante. A vigilância, né, ou ser vigilante, é o estado de quem está acordado, concordando com a palavra que Jesus ensinou. É combater o estado de sonolência, né, aquele tosquenejar que Jesus conta aí na parábola. Quando nós vamos para o versículo 10 aí da parábola, então diz lá que aquelas virgens que estavam preparadas, elas então entraram para as bodas, ou seja, para o casamento, que significa que elas foram levadas para viver na glória do céu, amém? Mas a que não estavam preparadas, né? Elas, como diz no versículo 11, então elas clamaram, né? Batiam na porta lá, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Porém, no versículo 12 diz: eu não vos conheço. Então, com essa revelação, Jesus ele quer mostrar o que para nós, né? É revelado que faltou o relacionamento dessas pessoas com ele, Senhor Jesus, enquanto elas viviam aqui na terra.
Assim será na volta de Cristo. Muitos que se consideram cristãos ficarão na terra, porque não buscaram Jesus no seu particular de suas vidas. Então, meus amigos, um dia ou dois por semana para você orar, para você louvar ou escutar uma pregação, não é ter um relacionamento com Jesus. Você sabe que você tem um relacionamento com Jesus saudável quando você está naquele estado de vigilância. Você percebe, poxa, eu não li a Bíblia ainda, eu ainda não orei. Olha, eu percebi que eu estou lendo pouco, eu estou percebendo que a minha comunhão está fraca. Isso é o estado de alerta, é o estado de comunhão, o desejo de se manter na presença de Cristo. Falando então sobre a comunhão verdadeira, você pode então entender que ser vigilante é reconhecer que você precisa ter um compromisso com o Senhor Jesus. É fato de que muitas pessoas que vivem na superficialidade da comunhão buscam apenas as bênçãos, né? Mas não querem um compromisso com Jesus, que é o abençoador, que é o salvador das nossas almas. Então, uma pessoa que não busca Jesus no seu dia a dia, ela quando vai no templo, ela chega lá vazia. Depois ela ouve ali a palavra e ela sai alimentada. Diferentemente, aquela pessoa que se relaciona com Cristo todos os dias, quando ela chega lá no templo, ela já está cheia do Espírito Santo. Então ela ouve a palavra e ela sai de lá transbordando. É claro que eu estou considerando aqui a melhor das hipóteses, né, com relação a ir no templo. Eu estou considerando aqui pastores ou padres, né, que são verdadeiramente comprometidos com a salvação das almas, que é levar uma palavra pura para as pessoas. Não é um evangelho corrompido, né? O evangelho terreno. Enfim, esse é um assunto que vai ficar para outra oportunidade, para que a gente não se estenda muito, né? O objetivo aqui é falar de comunhão. Então, se você quer ter comunhão com o Senhor Jesus e com Deus o Pai, você precisa aprender que a comunhão é um compromisso que você precisa assumir para a sua vida. Bom, entramos num momento aqui bastante importante também, porque precisamos então aprender como construir um relacionamento com Deus. E a Bíblia, ela se esclarece. Tudo o que nós precisamos para a nossa vida espiritual depende da nossa leitura na palavra. Então, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Muito legal, interessante, não? Então, meus amigos, a palavra de Deus, ela nos serve de guia para conhecermos a vontade dele para nossas vidas. Então, se eu não leio a palavra, eu não conheço a palavra de Deus. Quem quiser estar ligado a Cristo, precisa entender que ler o testamento dele, né? Claro, na Bíblia, de Mateus para frente, e também orar de acordo com aquilo que está lendo todos os dias, isso é buscar comunhão com ele. É o que está dizendo aí a palavra, o versículo. Enquanto nós praticamos isso no nosso dia a dia, ao longo do tempo, nós passamos a construir aquilo que eu chamo de uma caminhada com Jesus. E é interessante porque muitas pessoas ficam pedindo, né, uma oportunidade para caminhar com Jesus. Meus amigos, é Jesus quem deseja caminhar conosco. Então, nesse período, nesse processo, é que a vida da pessoa ela é transformada. É onde acontecem os livramentos, os testemunhos, a libertação sobre algum pecado, enfim. Também é nesse período que nós passamos a entender o significado das palavras de Jesus, porque elas passam a fazer parte da nossa vida. Então, tem muitas pessoas que tentam ler a Bíblia, mas sem entender que isso significa buscar comunhão. Às vezes as pessoas leem a Bíblia, né, sem ter essa sensibilidade,
ou querendo buscar sabedoria, né? Ou querendo contradizer, contra-argumentar, debater, né, alguma situação. Enfim, precisa entender que comunhão, ler a Bíblia é buscar intimidade, é buscar conhecer a vontade de Deus para a sua própria vida, em primeiro lugar. Então, quanto mais tempo nós praticamos a oração e a leitura da palavra de Cristo, né, o testamento de Jesus, mais nós recebemos dele, de comunhão, de intimidade. E aí a gente começa a observar que são promessas não aqui nesse mundo físico, não aqui na terra, mas nós recebemos um tesouro no céu, conforme a promessa de Cristo. Muito tremendo. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Então, uma dessas promessas, uma dessas bênçãos é a santidade. Muito importante. Então, o que é a santidade, né? A santidade é você estar separado para o reino de Deus. Nada além disso. Como o versículo disse, porque pela palavra de Deus e pela oração somos santificados. Olha que interessante, né? A palavra santidade, ela para muitas pessoas, ela é assustadora, porque são pessoas que não conhecem o seu conceito, o seu significado. Muitas pessoas têm o entendimento errado sobre a santidade. Geralmente, as pessoas pensam que a santidade a pessoa ela é santa quando ela não tem pecado. E aí ela fica lá criando, né, segundo a doutrina religiosa, formas, regras para que ela não venha cometer algum pecado e se alcançar essa tal santidade. Porém, Jesus, ele ensina aí na sua palavra, eu aprendi com ele que a palavra santo se refere a todo aquele que tem comunhão com ele. Então a Bíblia também é clara em dizer que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso santificador e o nosso justificador. Então, pega essa daí. A santidade é fruto da comunhão que você busca com Jesus e com Deus o Pai por meio da palavra. Que interessante, né, irmãos? Como é gostoso estudar a Bíblia e aprender a palavra de Deus. Bom, então nós vamos passo a passo aprendendo tesouros bastante significantes para a nossa vida com Cristo. Então, da santidade, nós já temos aí Jesus como nosso justificador. E esse é o papel de Jesus na nossa comunhão com o Pai. Porque, meus amigos, na santidade nós aprendemos que não houve alguém no mundo que não tenha cometido pecado, exceto o Senhor Jesus Cristo. Quando caminhou aqui na terra como homem, inclusive Jesus ele venceu o pecado, venceu a morte. Então, por causa disso, nós vemos os irmãos na Bíblia, no Novo Testamento, né, no Testamento de Cristo, nós vemos os nossos amados irmãos chamando uns aos outros de santos. Isso porque eles conheciam essa mesma verdade que nós estamos aqui aprendendo hoje. Ou seja, quando eu estou ligado a Cristo, quando você está ligado a Cristo, é Ele, Jesus, quem me faz santificador. Ou melhor, quem me faz santificado. Então, está aí a verdade. Por isso, você analisando a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 17, versículo 17, que é um trecho da oração que Jesus fez pela igreja, ou seja, pelos discípulos, como eu e você. Está escrito lá no versículo 17. Jesus ele orou ao Pai: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Está aí. Então Jesus ele intercedeu nesse sentido pelos seus discípulos. E é claro que não só por aqueles que estavam com ele, né, os 12 apóstolos, né, os discípulos que se tornaram apóstolos de Cristo aqui na terra. Mas Jesus também orou por todos aqueles que creem no seu nome, assim como você e eu. Então, essa é uma realidade muito importante. E aí, meus amigos, volto a dizer,
Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Porque se eu não leio a Bíblia, eu também não conheço. Se eu não conheço, eu fico perdido. João capítulo 17, versículo 20 diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então está aí a verdade. O papel de Jesus Cristo na nossa comunhão com o Pai é ser o nosso justificador, o nosso santificador também. Glórias a Jesus por esse estudo bíblico e pela sua participação. Olha, é tão profundo, né? Tudo isso que nós estamos aprendendo que a comunhão, ela é um grau de intimidade sobrenatural. Então, ela não é o mesmo que a comunhão que nós temos com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Com os nossos entes queridos. A comunhão, dentro da palavra, é a vontade de Deus e ela é então sobrenatural. Quando você está em comunhão com a palavra, com Jesus e o Pai, você compreende coisas que as pessoas no mundo não conseguem compreender. João capítulo 20, versículo 17, diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá para os meus irmãos e diga-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, as pessoas pensam que a intimidade seria impossível de acontecer. Então, está aí um texto que ele é importante e que ele está aí registrado na Bíblia para nosso proveito. O contexto desse versículo que acabei de ler, junto com você, diz que Maria Madalena, então ela foi ao sepulcro do Senhor Jesus ao terceiro dia após a morte de Jesus. E quando ela foi até lá, ela então foi surpreendida, ela se encontrou com Jesus já ressuscitado. Então ela recebeu a ordem do Senhor Jesus: Vá para os meus irmãos e diga-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Quero pegar essa primeira parte aqui do versículo, né? Então veja só, se Jesus, entre aspas, né, apenas tivesse morrido ao nosso favor, tudo bem, já teríamos a salvação, o preço pelos nossos pecados estaria pago. Porém, meus amigos, Jesus também ressuscitou por nós. Então, esta é a razão pela qual nós podemos sim ter comunhão com o Filho de Deus, porque ele está vivo e glórias a Jesus por isso. Agora então, nós cheios já do Espírito Santo, né? Eu creio que vocês, assim como eu, estão cheios do Espírito Santo, com tanta novidade, tanta notícia boa. Nós então temos aí acesso livre a Deus. Então, para você aí que imaginava que era impossível ter comunhão, que ele estava muito distante, Deus e o Senhor Jesus estavam distantes, está aí. Nós temos acesso livre a Deus. Por quê? Porque esses são os escolhidos, mas não são selecionados. Deus o Pai, ele não é um Deus seletivo, ele não é um Deus que faz segregação, que faz acepção. A Bíblia mostra pessoas que tinham esse relacionamento com Cristo. Então, os escolhidos são aqueles que vão a Cristo. Homens e mulheres que a Bíblia mostra, né? Como Pedro, Estevão, Paulo, muitas mulheres, né? Como a própria Maria Madalena, enfim. Então, eles ouviam a voz de Jesus Cristo por intermédio da comunhão simples. Então, a Bíblia também nos conta sobre visões e experiência que esses discípulos tiveram. Então, assim, eles podiam, pela fé, enxergar o Senhor Jesus face a face. Muito interessante, muito edificante, né? A gente conhecer que todos, então, podemos, os escolhidos, na verdade, né? Podem aí ter acesso livre a Deus.
entramos aqui numa parte para mostrar que a comunhão, então, ela é um privilégio para muitos, não para todos, mas para muitos. João capítulo 14, versículo 21 ao 23, Jesus então ele estava explicando aos discípulos que ele iria passar pela cruz e que após esse processo, passar pela cruz, passar pela morte, o mundo já não veria Jesus como os discípulos veriam. Por isso ele diz assim no versículo 21: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Tá aí, meus amigos. Então a comunhão, ela é um privilégio para muitos. Por quê? Porque então depende de algumas situações que nós vamos explicar. Todo aquele que amar Jesus verdadeiramente verá, enxergará as manifestações de Deus o Pai e de Deus Filho, Jesus. Então, isso realmente é impressionante, é sobrenatural. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira, ela não pode mentir. Então, você precisa entender que isso está ligado ao amor. Como então é esse amor? Como que a pessoa deve amar a Jesus para que isso ocorra na sua vida? Então, os versículos estão aí mostrando que amamos Jesus quando guardamos a palavra dele. Voltamos então a um dos dois pilares para se ter a comunhão com Cristo, que é a leitura da palavra. O outro eu já disse que é a oração também, como lemos lá em 1 Timóteo no capítulo 4. Enfim, 2 Timóteo, né? Então, como que eu vou conhecer a palavra se eu não ler a palavra? Como que eu vou ter a palavra gravada dentro de mim, guardada dentro do meu coração, se eu não buscá-la? É óbvio que é maravilhoso conhecer Jesus, mas não é conhecer de ouvir falar, que alguém disse para você sobre Jesus, ou só ficar dependendo do pastor ou do padre, mas sim por experiência própria, por andar com Ele. Cada vez que nós abrimos a palavra de Cristo, no testamento dele, nós estamos buscando conhecer o que a palavra nos ensina sobre ele. Então não foi um privilégio apenas para aqueles discípulos, né, Tiago, Pedro, João, enfim, não é um privilégio apenas para ele a comunhão, para eles, né, a comunhão ou a santificação. Dentro da palavra, nós podemos conhecer as atitudes de Cristo, saber tudo o que ele realizou aqui na terra, tudo o que ele ensinou e tudo mais que vai dizer sobre comunhão. Quem não lê a palavra também não pode conhecer Jesus e nem ao Pai com profundidade. Porém, aqueles que guardam a palavra são abençoados com a presença permanente de Jesus Cristo, de Deus o Pai e do Espírito Santo. Quantos privilégios já então conseguimos aqui aprender nesse estudo bíblico com relação à comunhão? Tudo isso nós recebemos por meio da comunhão. Porém, não para por aí. Ainda a Bíblia diz que também aqueles que têm comunhão com Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito interessante. Erroneamente, muitas pessoas, por falta de conhecimento com a palavra, dizem por aí: olha, mas eu sou filho de Deus, tentando justificar, né, algum tipo de ação, enfim. Porém, não é bem isso que a Bíblia diz. Aqueles que são os filhos de Deus são os mesmos que buscam comunhão com Jesus. Então, o versículo 12, lá em João, capítulo 1, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Daí então a prova, né, a evidência de que aqueles que buscam a Jesus, que recebem Jesus pela fé, que têm obediência àquilo que Jesus ensina,
esses que recebem o poder para serem feitos filhos de Deus. Então é um novo nascimento, esse nascimento por meio da palavra de Cristo. Amém? E é interessante porque quando então o Senhor Jesus teve aquele encontro lá com a Maria Madalena, nós, então, voltando lá para João capítulo 20, no versículo 17, eu quero dividir o versículo ao meio, quero pegar a segunda parte dele para explicar para você o seguinte. Aqui, então, Jesus, após a ressurreição, é o momento, então, que ele se depara ali com Maria Madalena. Então, ele diz a ela, olha, vá para os meus irmãos e diga-lhes, eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Jesus, ele dá essa ordem, mas ele mostra aqui, então, que agora os discípulos passam então a receber essa filiação. Agora quando? Que momento é esse? O momento em que Jesus cumpriu a vontade de Deus passando para a morte. Quando ele foi ressuscitado, então, Jesus ele deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, anteriormente a esse momento, Jesus ele não se dirigia aos discípulos como que o Pai, sendo também o Pai deles. É óbvio, é óbvio. Vamos lá. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus ele ensina, olha, Pai Nosso que estás no céu. Mas Jesus, meus amigos, ele estava ensinando algo para o futuro, que seria o momento onde Jesus já não estaria aqui fisicamente para estar com os discípulos. Então ele estava ensinando o Pai Nosso como que já tendo consumado a obra que ele ia fazer. Então, eu quero deixar claro que esse momento aqui em João capítulo 20, versículo 17, é o momento onde Jesus, então, já com a obra consumada, ele diz: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Está aqui a prova, né? Então, nós ligamos um versículo ao outro, concordando lá com João capítulo 1, versículo 12. Então, após Jesus ter pago o preço por nós, morrendo na cruz, e também ter ressuscitado, ele nos deu o privilégio de sermos feitos filho de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus recebe esse poder, essa filiação, né? Então, quando nós aceitamos realizar a vontade de Deus, buscando a comunhão com Cristo, nós também passamos a receber aí a comunhão com o Pai por meio de Jesus. Por isso, então, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante porque Jesus ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai, porque ele é essa comunhão, essa ligação com o Pai. Então, estas são as palavras de Jesus como Filho de Deus, nos ensinando que através da morte dele e da ressurreição, nós os que cremos, nós os que guardamos a palavra, no nosso coração, seremos um com o Pai e com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Amém. Agora então, chegamos aqui num fator importante também da nossa comunhão, porque nós precisamos aprender qual é o papel do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o elo que nos liga a Cristo e Cristo ao Pai. Mas, falando do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, então, ele disse na sua palavra, João capítulo 14, versículos 16 ao 28, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que palavra maravilhosa de Jesus. Então, após os 40 dias que Jesus então lhe ressuscitou, então ele caminhou aqui na terra ainda dando algumas instruções aos discípulos, né? Após isso, ele então subiu ao céu. Mas Jesus deixou para nós o Espírito Santo, deixou o Espírito Santo para habitar naqueles que o seguem, naqueles que o buscam. O Espírito Santo, então, é o responsável para ensinar e lembrar tudo o que Jesus disse na palavra. Até mesmo esse estudo bíblico que está falando sobre a comunhão é dirigido por ele, pelo Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo é aquele que deu prudência para aquelas 5 virgens da parábola contada por Jesus. Então, seja você também prudente, caminhando com Cristo aí todos os dias. Leia a palavra, dê as mãos a Jesus, caminha com Ele. Leia aí o testamento que Ele deixou para você e para todos nós. E também não deixe de orar. Ore sempre para que você possa compreender as palavras de Jesus e praticá-las aí no seu dia a dia. Muito bem, entrando já na última parte do nosso estudo bíblico, onde que Jesus ele fala então abertamente sobre comunhão, mas é claro que propositadamente Jesus conta aí mais uma parábola, porque ele sabia que os discípulos iriam entendê-la. E ele conta então a parábola da videira verdadeira, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, e atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meus amigos, terminamos o nosso estudo bíblico com essa mensagem. Jesus, então, na representação de uma árvore, para poder explicar a comunhão, ele é o tronco principal de onde vem a nossa vida. Porque foi ele que foi para a cruz, na história da Bíblia, na história da humanidade. O único que deu a sua vida em sacrifício pela nossa alma, pela nossa salvação, é Jesus. Por isso ele é o tronco principal. A comunhão com Deus não passa por nenhum outro profeta da Bíblia, ou melhor, por nenhum profeta da Bíblia, por nenhum grande rei da Bíblia, senão pelo maior rei de todos, o maior Senhor de todos, Jesus Cristo. Deus, o Pai, é aquele agricultor. O agricultor é o responsável por cuidar da árvore. Quando Jesus fez a obra indo para a cruz, quando ele fez tudo que ele manifestou com a sua própria vida, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Então, esse é o cuidado de Deus, o Pai, pelas nossas vidas e pela nossa salvação. Então, na representação da árvore, nós somos os galhos. E os frutos neste galho é toda a transformação que Jesus opera nas nossas vidas, para que outras pessoas possam conhecer a obra que ele fez. E ainda também existe aquela seiva, que é o líquido que corre por toda a árvore. É o líquido responsável por levar a vida e o alimento para os galhos, ou seja, o Espírito Santo. Então, ele, o Espírito Santo, é o responsável por gerar os frutos do reino de Deus sobre a vida daqueles que o buscam. Fruto de comunhão. Assim como está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. E aqui nós entramos então no último versículo da Bíblia, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Então, até os frutos são provenientes da comunhão que nós temos com a palavra, com o Senhor Jesus. Tá ok? Então, nós vamos aqui encerrando o nosso estudo bíblico. Encerramos o nosso estudo bíblico destacando, uma palavra poderosa que Jesus disse: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Que o conceito da comunhão tenha sido gravado aí no seu coração, que você possa colocar em prática tudo aquilo que você recebeu aqui nesse estudo bíblico, para que você possa então aí iniciar a sua caminhada com Jesus. Então, quando ele, o Senhor Jesus, voltar, a sua lâmpada vai estar acesa, você vai estar preparado para recebê-lo, para encontrá-lo e para cumprir a glória dele na sua vida, a salvação. Então peço aí que você crie o hábito de ler as palavras de Cristo na Bíblia, que você tome posse do maior tesouro que alguém possa receber aqui na terra, a comunhão com Jesus, com Deus o Pai. Jesus, ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós, se vocês estiverem em mim, vocês vão poder pedir tudo o que quiser e vai ser feito. Então aqui está o segredo. Quando ele está em mim, quando ele está em você, e quando a palavra está em você, e quando você está nele, quando eu estou nele, nada nos é impossível. Fica aí com esta mensagem. Termino por aqui. Que você venha a ser edificado em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, da sua família e com todos aqueles que recebam a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Para o mundo você vale aquilo que você tem. É normal desconfiar da aproximação de alguém. A gente não quer ser ferido, mas às vezes tem que arriscar. Todo ser carente necessita se relacionar entre a alma e o espírito. Deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, para que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, pra que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar.
quebrar e junta os pedaços do seu coração. Cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu